Seria justo ela representar todas as mulheres de Campo Grande, porque ela é a nossa coordenadora aqui de Campo Grande. Então receba com muito amor, em nome do Ministério das Mulheres da Consagração. Tá bom? Nós oramos nós antecipamos a oração, nós não deixamos passar. Porque qual é o nosso objetivo? Lembrar os irmãos que o Gilberto faz aniversário, você já abraça o Gilberto, o Ricardo faz aniversário e por aí afora, tá bom? Bom, aniversário de casamento. Quantos anos, Claudinha, Luiz? 13 anos. Jesus! Meu Deus, que bom! 13 anos, cadê? Bodas de renda. Olha. Tô brincadeira, né? O negócio tá sério aqui. Quem mais? Quem mais tá? Qual casal? Quanto? 4 anos. Ih, novinhos. Bodas de flores. Quem mais? Você também é um rosto, não? Então tá. Vamos orar então? Estenda sua mão para cá.
Senhor, nós abençoamos esses irmãos queridos com muito carinho, com muita alegria, estamos felizes pela vida deles, com mais um ano de vida, pelo cuidado que o Senhor tem tido com eles, preservando, Senhor, a integridade, dando saúde, sustentando, renovando, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por cada vida, por cada coração, sustentando a vida espiritual, livrando do pecado, a vida sentimental, Senhor, a vida emocional. Enfim, o Senhor tem cuidado de, como diz a Tua palavra, o Senhor tem cuidado de vós, o Senhor tem cuidado dos seus filhos. Continua abençoando, renovando, sustentando, dando a eles longevidade, Senhor, que eles possam avançar, Senhor, que eles possam, ó Deus, progredir, Senhor, diante de Ti, que eles estejam na Tua presença, crescendo em sabedoria, em graça, diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Te pedimos também a favor dos casais que estão completando mais um ano de vida dois. Abençoa, cuida, continua cuidando deles, do amor, renova o amor, renova o carinho, renova, Senhor, a cumplicidade entre eles, renova-os a cada dia, a cada manhã, os sonhos dos Teus filhos que estejam diante de Ti. Portanto, colocamos em Tuas mãos e já Te agradecemos em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. 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 Parabéns. Não tem orquestra de manhã, só à noite. Vamos cantar a capela mesmo, vamos lá? Vamos ler a sua Bíblia, Provérbios 31, 10 a 31. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. E ainda à noite, e já se levanta e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roda. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas. Quero pedir aos homens para falarem comigo isso aqui. O verso 29. Vamos lá? Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Muito obrigado por tua palavra, Jesus. E esta palavra é propícia para o dia de hoje, é bem aplicada a esse dia que se comemora o Dia Internacional da Mulher.
Muito obrigado, meu Senhor, por esta palavra do rei Lemuel, que exalta as virtudes, as características de uma mulher sábia. Muito obrigado, Senhor, pois o Senhor colocou no coração deste homem essas palavras, e ele transmitiu e escreveu, e chega até nós esse legado, essa herança, chega aos nossos dias. Muito obrigado por cada mulher aqui, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito através das mulheres, pelas bênçãos, pelo poder derramados em cada coração, pela liderança das mulheres, pelo carinho, pelo amor, que é uma grande virtude, ó Deus, e o Senhor na sua própria palavra, para que nós possamos entender o teu amor. O Senhor faz menção qual amor que a mulher dispõe para os homens. Portanto, obrigado. Fica conosco nesta manhã, fala a cada coração, fala a cada vida nesta hora, exalta e glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu lugar, por favor. Meus irmãos, esse texto aqui por si só fala tudo. Porque aqui ele faz assim, discorre sobre essa mulher virtuosa, essa mulher sábia, as características desta mulher sábia. E aí, quando nós olhamos para a história, nós vamos encontrar algumas mulheres procedendo desta maneira, agindo desta maneira. Quando Deus criou a mulher ali no Jardim do Éden, e Deus colocou no coração daquela mulher todos esses elementos para que essa mulher pudesse desenvolver, progredir e passar a ensinar para as gerações futuras todo aquele projeto, propósito que estava no coração de Deus. Quando Deus olha para Adão, ele diz assim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, ou seja, uma adjutora, alguém que vai estar ao seu lado para ajudá-lo, para completá-lo. A gente tem encontrado ao longo da história muitos inimigos, muitos adversários de Deus, e obviamente os inimigos de Deus, eles vão combater certamente a sua criação, e tem combatido a criação, tem explorado as mulheres têm sido fruto de exploração, e que é uma ação do diabo, que nasceu no coração do diabo. Haja visto o princípio desta ação. Lá no Jardim do Éden começou a execução deste plano. Então o diabo, ele começa a execução do seu plano da seguinte maneira: ele coloca dúvida no coração da mulher, coloca insegurança, desconfiança do próprio Deus, do seu próprio marido, e a conduz para que ela tomasse uma decisão e agisse de forma independente, quando o princípio que Deus tinha estabelecido para esse relacionamento conjugal, após Deus fazer a mulher, Adão acorda e ele se refere à mulher da seguinte forma: essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamado mulher ou varão em algumas traduções, porque do homem foi tirado. Ou seja, Deus apronta, coloca no jardim um casal, e eles deviam viver em harmonia. Portanto, o diabo tentando desestabilizar, tentando trazer desarmonia, contrariar esse projeto de Deus, ele já cria uma ação, e ali começa toda a forma, todo o seu plano diabólico para desestabilizar lares, desestabilizar a família. A ponto disso, de consequências da ação de Eva contrariando a vontade de Deus, que logo a seguir eles enfrentam uma tragédia, vem a morte do filho, o filho assassinado pelo seu próprio irmão, e aí começa a destruição. Iniciando essa história, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: esse texto que nós lemos, de Provérbios 31, ele fala da virtude de muitas mulheres, mas existe o oposto disso.
Existem dois tipos de mulheres: aquelas mulheres que destroem e as mulheres que edificam. Existem as mulheres que edificam. E aí eu queria discorrer um pouquinho sobre esse assunto, para que você pudesse refletir, você mulher, em qual tipo de mulher, qual tipo de comportamento você está tendo. O comportamento daquelas que destroem, o comportamento daquelas mulheres que edificam, aquelas mulheres cujos seus maridos são edificados, elogiados em virtude do seu comportamento. Portanto, a Bíblia traz muitas histórias. A Bíblia traz, por exemplo, a história de uma mulher que edificou. Uma mulher que é chamada, nós podemos usar uma frase para traçar uma qualidade desta mulher como uma mulher restauradora de vida. Esta mulher que restaurou a vida do seu povo, uma mulher chamada Esther. Por que ela é restauradora? Porque ela abraça e ela se identifica exatamente com doação, ou seja, ela corre um risco. A história vocês conhecem bem, os estudantes da Bíblia, em que o povo, os seus compatriotas estavam ameaçados. Havia uma ameaça de destruição, de morte para o seu povo. E a Bíblia diz o texto bíblico, que quando o rei escolhe Esther para que ela pudesse ser a sua mulher, ela se coloca como um instrumento para a defesa do seu povo. E ela se posiciona diante do rei e pede ao rei para que pudesse mudar um edito que estava condenando todo o seu povo, inclusive ela, por ser judia. Quando ela concorre para ser escolhida a mulher do rei, a rainha, ela omite a sua nação, ela omite, ela não diz que ela era judia. E agora, diante dessa situação adversa, essa situação difícil, em que há uma condenação para o seu povo, e consequentemente ela estava incluída nesse grupo que devia morrer, Esther se apresenta diante do rei, e ela pede ao rei para que o rei mudasse o edito. Então ela entrega a sua própria vida, ela é restauradora de vida, entregando a sua própria vida. E aí nós podemos falar sem medo que ela é até um tipo de Cristo. Por que isso? Pelo seguinte fato: quando ela se apresenta diante do rei, ela não foi convidada pelo rei. Ela tinha que contar com o rei, tinha que estender o cetro de recebimento. Se o rei não estendesse o cetro, automaticamente era lei persa, ela seria morta. E aquele momento não é um momento de se planejar nada, é um momento de ação. Alguns momentos na vida nós precisamos agir, nós não podemos esperar. Esther tinha que agir. O seu tio, quer dizer, primo tio, ele que tinha adotado, pois ela era órfã, ao conversar com Esther, ele passa para Esther a gravidade da situação, pois ela era uma mulher palaciana, ou seja, ela vivia dentro do seu apogeu. Em algumas situações, quando nós estamos no nosso apogeu, na posição elevada, nós não tomamos ciência do que se passa no meio do povo, das dificuldades, das lutas, das angústias do cotidiano. Pois bem, Mardoqueu explica a Esther a gravidade da situação, o que estava acontecendo, e ela imediatamente toma essa decisão. Por isso nós podemos chamá-la de restauradora de vida. Quando ela se posiciona diante do rei, e o rei estende o cetro de recepção e a recebe, e ela notifica ao rei a situação, a gravidade da situação, solicitando ao rei a mudança do edito, não haverá mais morte,
e ela recebe essa bênção de Deus e do próprio rei. Portanto, Esther é uma restauradora de vida. E até hoje, no mês de março, que é o mês Adar, se comemora a festa chamada Purim, que foi estabelecida após esse grande livramento que os hebreus receberam através da vida de Esther. Pois bem, uma mulher que edifica, uma mulher restauradora, uma mulher que combate a erosão, ou seja, a destruição, o genocídio, a morte, a tragédia. E quantas mulheres têm se colocado dessa maneira? Defensora, que defende a sua prole, que defende posições, não essas feministas violentas, agressivas. Algumas mulheres, por exemplo, nós sabemos de vários movimentos, as mulheres hoje ocupam muitas situações em virtude de alguns movimentos, porém alguns são nocivos. Abaixa o sutiã. O que isso significa? Não vamos usar mais sutiã. O problema é seu. Está provado agora cientificamente que a mulher que não usa sutiã, o peito tem criança, né? Vai lá embaixo. Não usa sutiã. O cara que inventou o sutiã, é lá. Quem libertou, quem liberta é Jesus. Os movimentos, eles são recebidos, eles são importantes, não tenho a menor dúvida. Porém, alguns movimentos violentos, como a própria, em 1963, que vocês conhecem bem, a Betty Friedan, que escreveu o livro Mística Feminina. Foi um movimento violento, movimento de independência, bem semelhante ao que aconteceu no Jardim do Éden. Independência de tudo, não dependo de homem, não dependo de não sei o que, não dependo de aquilo. Porém, a Bíblia, o apóstolo Paulo fala em Efésios, ele diz que a mulher seja submissa ao seu marido, ponto. É Bíblia, é Deus que está falando. Porém, como nós vamos entender a palavra submissão? A palavra submissão não significa que você vai ser escrava. A palavra submissão não é escravidão. Nós estávamos falando ali na classe de batismo que ao longo da história da humanidade, as palavras elas vão mudando sentido, não é isso? Elas vão mudando sentido. E hoje submissão é sinônimo de escravidão, mas não é isso. Submissão como ao Senhor. Por exemplo, você é escravo de Jesus, Jesus escraviza você, Ele faz isso com você. Pois bem, é esse sentido, debaixo da mesma missão, debaixo da mesma direção, a administração do lar, o alvo e o objetivo do casamento. A mulher é adjutora, é ajudadora. Deus criou a mulher para que pudesse ajudar o homem na sua trajetória. Portanto, Esther tem essa referência, mas tem um lado oposto, tem um lado da Dalila e tem um lado da Jezabel. Quando nós encontramos Dalila, nós encontramos uma mulher provocadora de erosão. O que provoca erosão? Erosão é destruição, que vai desbancando, vai destruindo, vai arrasando todas as coisas. Pois bem, é assim que nós olhamos para Dalila. E Dalila tem esse perfil de destruir famílias, de destruir lares. Ela fazia parte dos filisteus, os filisteus inimigos de Israel. E Sansão vai se associa. Olha só, muitos crentes estão se associando a filisteus dos tempos modernos, não é? Se associando a grupos, homens, o homem com uma mulher diferente, a mulher com um homem diferente, certamente vai ter problema. Você pode enfrentar esse problema de tipo Dalila, que vem para destruir, para acabar com a tua força.
Dalila foi um instrumento de Satanás para acabar com a força espiritual de Sansão. A Bíblia diz que ele era nazireu, separado para Deus, e ele encontra uma mulher para separar ele de Deus. Entende? O oposto também serve. Às vezes a mulher encontra um cara para separar ela de Deus. Enquanto Deus a separou para servi-lo, vem alguém com espírito maligno, e a característica, as ações, elas são semelhantes. Dalila começa com a cumplicidade. Olha, você é meu, eu sou teu. Segundo, com essa cumplicidade não pode haver entre nós segredos. E Sansão estava obrigado a dizer a Dalila os seus segredos. E ele começa mentindo. E aí, ele para fugir de um pecado, ou cobrir um pecado que ele tinha cometido, por estar com Dalila era o pecado, ele comete outro pecado, cumprindo a palavra de Deus. Um abismo chama outro abismo. Aí ele começa a mentir, outro pecado. E ele começa a dizer: minha força está nisso, minha força está naquilo. Por 3 vezes Dalila tenta. Percebam que o inimigo é tentador e ele é persistente, e ele vai estar sempre te rondando. A palavra de Deus diz que o diabo anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, até que Dalila alcance o seu intento. Coloca a Sansão de joelhos, deitada no seu colo. É isso que o diabo quer. Usar mulheres, usar você mulher, usar homens também, para submeter você à vontade dele. E quando Sansão está de joelhos, está deitado no colo de Dalila, e ele abre o seu coração. Não se abre o coração para estrangeiro, não se abre o coração só é aberto para Deus. O profeta Isaías, certa ocasião, foi à casa do rei Ezequias, e o rei Ezequias estava mostrando todas as suas riquezas para outros reis, outras nações. Isaías perguntou: o que é que eles estão fazendo aqui? O que é que eles viram? E o rei disse assim: eles viram tudo, eu mostrei para eles tudo. Às vezes nós estamos mostrando coisas para quem não deve, para a pessoa errada, estamos procurando e falando com gente errada, estamos abrindo o nosso coração para a pessoa errada, e aí vem as consequências, vem o sofrimento, as pessoas se aproveitam dessas coisas, elas são traidoras. O inimigo é traidor e ele quer trair. Pois bem, foi assim que aconteceu com Sansão. Ele abriu o coração para Dalila, e quando ele abriu o coração para Dalila, ela chama os soldados filisteus. Ela tinha uma promessa, ela ganharia 1000 talentos de prata de cada rei, 5 reis. Olha só, que recompensa, para dizer qual era o segredo de Sansão. E Sansão abre o coração. O inimigo está trabalhando por trás. Sansão, em hipótese alguma, poderia imaginar que ela estava sendo remunerada para descobrir o segredo dele e contar aos reis. O diabo está agindo. Ele trabalha na surdina, ele trabalha à noite, ele trabalha de madrugada, ele está pelas esquinas, ele está pelos esconderijos, pela escuridão da vida. Ele está por aí, e você está desatento. Cuidado. Quando Sansão se dobra, encosta a sua cabeça no colo de Dalila, diz o texto bíblico que após ele abrir o coração para Dalila, ela chama os soldados e eles cortam o cabelo de Sansão, que simbolizava a força dele. E ela o desperta, e quando ele abre os olhos, ele estava acostumado a fazer isso. Todo momento ele era despertado com as suas mentiras, mas agora ele falou a verdade. Ele foi seduzido por aquela mulher, pelos seus caprichos, e agora ele falou a verdade. E quando ele tenta reagir como ele fazia costumeiramente, ele não tem força. E aí que é o perigo. Você se acostuma num estado, aquela historinha do sapinho. Se você pegar um sapinho e colocá-lo na água fervente, ele vai pular, porque a água está fervendo. Mas coloca ele na água fria,
e liga aquela água em uma tomada, e ela vai ficando, vai esquentando, e vai ficando gostoso, e não faz mal. Mas quando ele percebe, a água já está fervendo, e não dá tempo mais para sair, não dá para pular. Foi exatamente o que aconteceu com Sansão, não dá mais para sair. Os soldados entraram, ele não pôde mais reagir, ele não tinha mais força. O Espírito Santo vai se afastando da gente lentamente. E diz o texto bíblico que a primeira coisa que os soldados fizeram foram vazar os olhos de Sansão. Tira a visão, perdemos a visão, e prenderam Sansão e fizeram galhofa dele. Pois bem, meus irmãos, existem mulheres assim, mulheres que destroem. Uma mulher pode levantar um homem como pode destruí-lo, aniquilar. Dalila tem esse perfil, Dalila exemplifica isso, assim como Jezabel, que fomentou em Israel o culto a Baal, o culto idólatra, afasta o homem de Deus, leva o homem a adorar deuses. Baal era o deus dos fenícios, e Jezabel conduz o povo à adoração de Baal. O seu marido, Acabe, era apenas uma figura representativa, representava apenas. Porém, Jezabel era quem fazia por trás, que mexia tudo. Pois bem, Jezabel exemplifica esse tipo de mulher que age nos bastidores, cujo marido é apenas figurativo. Isso acontece nas famílias, nos lares. Quantos maridos são figurativos? É apenas a figura, enquanto a mulher é que age por trás. Tem os seus profetas. Jezabel tinha 450 profetas que era sustentado pelo seu marido. Quando Acabe desejou um campo e queria comprar, Jezabel disse: você é tolo, comprar por quê e para quê? Vamos levantar uma calúnia contra o indivíduo, e a lei dizia que alguém que tinha algum delito, cometia algum delito, ele perdia a sua propriedade para o rei, para o palácio. É exatamente isso que Jezabel planejou. Existem mulheres que estão planejando por trás dos seus maridos. Elas não dão satisfação ao marido, elas não falam, elas agem. Elas tomam a dianteira, elas tomam a iniciativa, que é bem contrária à palavra de Deus, da submissão. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. E aí, é tragédia, não tem como ser diferente. Hoje estamos vivendo um mundo conturbado, um mundo que está de cabeça para baixo, porque esses princípios estão sendo colocados de lado. Hoje, mulheres estão exercendo posições que elas não deveriam exercer. Aí você pode me dizer assim: pastor, o senhor é um cara retrógrado? Não sou. Se eu fosse retrógrado, eu seria como o meu professor, que é Jesus Cristo. Para você me chamar de retrógrado, você tem que chamar Jesus Cristo, porque é o princípio bíblico. Cada um na sua posição, cada um na sua colocação. E isso nós estamos vendo o mundo de cabeça para baixo. As famílias vivendo de qualquer maneira. Nós vemos aqui algumas crianças que chegam aqui sozinhas, sem pai, sem mãe, sem uma identidade familiar, sem uma referência familiar. Pois bem, Jezabel simboliza esse tipo de mulher. Essa mulher que age independente, que faz o que quer, que comanda, que é a líder do seu lar, ao invés de ser o homem que é o líder da sua casa, o homem que é a cabeça da mulher, diz o apóstolo Paulo. Assim como Cristo é a cabeça do homem, cabeça da igreja, o homem é a cabeça da mulher. Não tem como mudar isso. O sistema não aceita, o mundo não aceita. Por que o mundo não aceita? Porque o mundo já é maligno. E quando o mundo não aceita, ele tenta levar você. Ele tenta tirar da sua cabeça o que Deus estabeleceu. Tenta tirar da sua mente. E aí nós estamos vendo igrejas fracassadas, crentes fracassados, crentes derrotados, crentes abatidos.
Mas existem algumas outras mulheres, aí eu fecho aqui o ponto, não dá para falar mais, são mulheres que viveram formadas, sustentadas na sua fé. Por exemplo, a mulher sunamita, lá em 2 Reis capítulo 4, a Bíblia fala desta mulher que vivia com o seu marido, que tinha um bom relacionamento, dessa mulher que fala com o seu marido, que diz que Eliseu é um homem de Deus, que conversa com ele, que sugere a ele, que abençoa, que edifica. Vamos construir um quarto para o homem de Deus? E aí uma reflexão e uma pergunta: você tem sido esse tipo de mulher para sustentar o seu marido? Para sugerir coisas que edificam? A mulher sábia edifica a sua casa. Você tem edificado a sua casa com palavras que abençoam? Ou você tem sido essa mulher rixosa, como uma gota de água constantemente na cabeça da pessoa? Que tipo de mulher você tem sido? A sunamita é o tipo dessa de mulher que edifica a sua casa, que luta, que batalha para a formatação do seu lar, debaixo da direção de Deus, formata a sua casa segundo as ordens de Deus, segundo o programa de Deus. Deus tem um programinha, e se você fugir desse programa, certamente vai dar errado. Se você não controlar isso, vai dar espaço para os vírus, a linguagem atual. O vírus vai entrar e vai deletar, vai destruir o teu HD. Quando tu pensar, o HD foi. Eu me lembro que eu tinha um pendrive. Meus irmãos, como eu fui burro, eu não fiz o backup. Meu pendrive tinha tudo, cara, cada estudo, cada coisa. Um dia eu espeto lá no computador, todo feliz. Cadê? Não tem. Falei, mas como? Meu Deus! Sumiu tudo. Em algum eu andava com ele para tudo quanto eu rodava, espetava em tudo no computador da vida. Um desses aí. Esse computador está cheio de vírus. E quando você vai usar, todo feliz, não tem mais nada, perdeu tudo. A sunamita edificava o seu lar. Você tem edificado o seu lar, mulher? Você tem sido parceira, companheira, tem recebido o seu marido? Ou você vive atarefada, turbulenta, louca da vida, andando de um lado para outro, correndo para trás, para frente, para trás, derrubando, destruindo, fazendo coisas que você não deve fazer? Lembre-se que você foi feita para ser ajudadora. Você foi feita para ser a glória do homem. 1 Coríntios capítulo 11, Paulo fala isso. Você é a parte mais fraca, não tem a menor dúvida. 1 Pedro capítulo 3, 7. É a parte mais fraca. Ponto. Foi Deus quem disse. Você tem as suas emoções diferentes, a sua força física é diferente, tem valores diferentes. Hoje nós estamos vivendo o tempo da mulher querer ser homem. Tem mulher que quer ser homem. Bota um charuto do lado da boca. Maligna. E alguns crentes estão embarcando nisso, acompanhando essas coisas. Seja uma sunamita, seja uma cirofenícia, Marcos capítulo 7, em que ela procura Jesus. E quando Jesus se dirige a essa mulher, dizendo que ela deveria receber apenas as migalhas, ela não se revolta, ela não se levanta contra Deus. Pelo contrário, ela se humilha e diz: olha, os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Seja uma cirofenícia, seja uma mulher semelhante, eu termino aqui, aquela mulher que sofria de uma hemorragia, ela sangrava,
Mas a Bíblia diz em Marcos capítulo 5, que ela, no meio da multidão, ela se agarra nas vestes de Jesus. E aí, a gente tem algumas lições. Você tem se agarrado nas vestes de Jesus? Quem sabe você sangra de dor. São dores que têm marcado a sua vida, têm marcado a sua família. A sua alma sangra. Há um sangramento constante, há uma hemorragia que não é debelada, não é combatida. E aí ela agarra nas vestes de Jesus. Primeira coisa. Segunda coisa, quando Jesus pede, alguém me tocou, e todos, ninguém sabia de nada, só ela e Deus. Veja só a multidão, ninguém sabe de nada a seu respeito. O que você está fazendo aqui? O sangramento que você tem, mas Deus sabe. Aleluia. E Jesus pergunta: alguém me tocou? E a multidão: que é isso, Jesus? Estamos apertando, Senhor. Como alguém te tocou? Todos te tocaram. E aquela mulher, diz o texto, trêmula, se identificou. É você, mulher. Você que está sangrando, mas agarre-se nas vestes de Jesus. Aí você vai ouvir o que Jesus falou para aquela mulher: vai, a tua fé te salvou. Não haverá mais essa sangria dentro da sua casa, esse sangramento no seu lar, nos seus filhos, essa tragédia, essa miséria, essa derrota, esse lugar frágil, essa situação adversa. Vai, a tua fé te salvou. Amém? O tempo já foi. Vamos ficar em pé. Em nome de Jesus. Eu quero orar, mas eu quero orar com você aí no seu lugar. Coloque a mão no teu coração. Eu queria que você pensasse, e aí, nessa hora, que tipo de mulher você tem sido? Qual tem sido o teu comportamento? E você, homem, que tipo de homem você está sendo? Você tem sido como Acabe? Não é que você vai ser um machista. Não estou fazendo apologia a isso, ao machismo, de você chegar em casa: agora eu sou o homem, viu o que o pastor falou? Agora! Não é isso não. Mas você tomar o seu lugar, sem imposição, mas conquistando. Jesus conquistou você, Jesus nos conquistou, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, porque Ele nos conquistou. Ele podia impor qualquer coisa, Ele pode impor qualquer coisa, mas Ele nos conquistou. O profeta diz assim: com cordas de amor Ele nos atrai. Ele nos atraiu, Ele nos laçou com cordas de amor. Que tipo de homem, que tipo de mulher você tem sido? Feche os seus olhos agora. Em nome de Jesus, toma em tuas mãos nossas vidas, Senhor. Nós comemoramos hoje esse Dia Internacional da Mulher. Senhor, mas nós não vivemos de forma filosófica, nós não ficamos filosofando, Jesus. Nós vivemos essa realidade, a prática. A tua palavra nos traz para a prática, para o confronto, para a nossa realidade. Aquilo que nós estamos vivendo dentro do nosso lar, na nossa família, o relacionamento conjugal, o relacionamento com os pais, dos filhos com seus pais, o relacionamento dos pais com seus filhos, dessa mãe com a sua própria filha, com o seu filho, o tipo de trato, como ela tem tratado o filho, de que maneira, de que forma ela está tratando, da mesma forma esse filho, como está tratando essa mãe, de que maneira ele está cuidando da sua mãe, de que maneira esse homem está cuidando, esse pai do seu filho, de que maneira ele está cuidando da sua filha, da sua mulher, da sua esposa, de que maneira esse lar está sendo conduzido. Meu Deus, esse é o tempo para essa reflexão, para que possamos pensar, Jesus, e buscar ajuda, Senhor. Queremos um comportamento diferente, não um comportamento como Dalila, como Jezabel, como Acabe, mas sim como Esther, como a Sunamita, meu Deus, como aquela mulher que sangrava. Jesus,
E queremos viver essa palavra, esse evangelho. Ajuda cada vida aqui. Certamente alguns casais estão aqui vivendo situações conturbadas, brigas, guerras dentro de casa. Você que entrou aqui, meu irmão, guerreando com a sua mulher, quem sabe ela nem veio, ela não veio, ela não está aqui, você veio sozinho, ou quem sabe você veio sozinha, mulher, seu marido não veio, ou você filho, chegou aqui, você é mal criado, responde a sua mãe, e a palavra de Deus diz claramente, para que o filho seja obediente ao seu pai e à sua mãe, para que os seus dias sejam prolongados. Se você é desobediente, saiba que você corre risco de vida, você pode morrer a qualquer momento, você pode morrer a qualquer momento, porque você tem sido desobediente ao seu pai, à sua mãe. É a palavra de Deus que nos afirma isso. Você, mulher que não tem edificado o seu lar, tem sido mulher rixosa, mulher de briga, de confusão, cria confusão à toa. Você não procura as pequenas coisas que fazem diferença. Existem pequenas coisas que fazem grandes diferenças. Comece a fazer isso na sua casa. Comece a fazer isso, mulher, no seu casamento. Comece a fazer isso, homem, no seu casamento. Comece a fazer isso, meu filho, na sua vida, no seu lar. Para que Deus possa mudar a história através da sua atitude. A sua atitude demonstra a tua fé, se você crê em Deus ou não. Portanto, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui para romper com essas coisas, para quebrar essas coisas. Saia dessa vida, saia desse homem, saia desse coração, essa resistência, esse poder maligno, esse poder das trevas, esse orgulho, esse homem que não pede perdão, essa mulher que não pede perdão. Quebra nesta manhã, Jesus, quebra essa cadeia maligna, esse poder demoníaco. O diabo, sim, para ele não tem jeito, não tem perdão, ele nunca será quebrantado, mas você precisa ser quebrantado, menino, menina, você precisa ser quebrantada, minha filha, você precisa ser quebrantado, meu filho. Esse orgulho tem que sair do teu coração, em nome de Jesus. Tira agora, Jesus. Aleluia. Para que possamos comemorar, sim, mas com alegria, com euforia, com autenticidade, aleluia, com transparência, sem hipocrisia, sem falsidade, sem nenhuma coisa oculta. Trata nesta manhã, trata a tua igreja, trata a minha vida, trata a vida dos meus irmãos, trata o meu casamento, trata a minha família, trata a nossa família, Jesus. Trata os corações nesta manhã. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus.